Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente no Live Mundi, que eu tenho a honra de acompanhar já há alguns anos. Saudade do Parque Lage apertado, com muita gente, aquela vibração da mudança, da esperança, de que o novo mundo não é apenas possível, mas é absolutamente necessário. É uma honra estar aqui novamente com um grande amigo, sempre inspirador, que nos desafia a descortinar novos horizontes de entendimento. Eu estou falando dele, Ailton Krenak, cadê você? Quero te ver. Aí, estamos juntos, em vibração, em energia, você em Minas, às margens do Rio Doce, eu por aqui. E eu espero que essa conversa, com toda franqueza, seja mais inspiradora, alvissareira, para todo mundo que puder acompanhar, onde você esteja, em qualquer lugar desse planeta. Meu querido Krenak, deixa eu perguntar para você, na largada aqui da nossa conversa, o seguinte: estamos em outubro, embicados no final de um ano que a maioria das pessoas quer esquecer. Por causa da pandemia, por causa do pandemônio político no Brasil e em boa parte do mundo, por causa da crise econômica que já acontecia antes da pandemia e se agravou depois, por causa de uma crise ambiental que no nosso país parece crescer com gosto. E nós aqui, eu vou recorrer a um pensador indígena que tem esse talento de uma cosmovisão diferenciada. Qual é a tua impressão, Krenak, desse ano de 2020? Como a maioria das pessoas entende, é um ano a ser esquecido ou não é bem assim? Maravilha, amigo, que bom. Eu estou te vendo aí sentadinho, como nós fazíamos os presenciais e sentindo a atmosfera. Eu me lembro que no último encontro que nós tivemos presencial, armou-se uma tempestade e o Parque Lage ficou alvoroçado de chuva e vento, e foi tão maravilhoso, as pessoas se acomodando naqueles ambientes. E eu estava pensando uma coisa, André. Olha a coisa, são. Nós temos muito mais gente nos ouvindo do que quando nós fazíamos o encontro presencial, porque ele limitava o número de pessoas que cabia no auditório. Tinha amigos nossos que ficavam lá fora, nas escadarias, tentando acompanhar o que estava acontecendo no auditório, perguntando o que está acontecendo no auditório. E agora nós sabemos que tem muita gente nessa situação extravagante de nos encontrarmos através da tela, participando dessa edição do Live Mundi e esperando esse outro, que eu tenho certeza que ele está sendo feito com muito mais intensidade devido exatamente a essa erosão de mundo ao nosso redor. Os encontros, eles ganham um sentido tão essencial na nossa vida quando nós passamos por um tipo de privação. E nós estamos sendo privados do convívio, dos abraços, de cantar juntos. A ideia é de pôr o nosso rio aqui, que está próximo de mim, aqui da aldeia, para que a gente abrisse o nosso encontro sentado na beira do rio, era também um sinal de que, mesmo quando as coisas parecem que não tem mais como melhorar, elas podem sim nos surpreender. Há 5 anos atrás, o que passava na beira da pedra onde eu estava sentado era um material muito diferente do que está correndo agora na calha desse rio. Ela ainda não é uma água que nos abraça, que nos permite nadar, mergulhar, mas como ela vai ficar bonita agora que a lama cedeu, que de alguma maneira o tempo foi limpando a paisagem. Temos ainda muita sequela, vai completar 5 anos, né, desse absurdo que foi a lama de Mariana se escorrendo pela bacia do Rio Doce. Ô Atu, Miaré, ô Atu. Mas a gente já pode sentar lá na beira dele agora, olhar de rio, pensar na beleza dele, na vitalidade dele. E isso nos anima, nesse tempo de erosão, a acreditar que o tempo ele é muito importante para nos levar onde nós precisamos chegar. E eu sei
que você é uma pessoa que me inspira, André, a pensar que mais do que desenvolvimento, nós precisamos evoluir. Nós estamos evoluindo. E às vezes na evolução a gente precisa deixar alguns rabos para trás. E algumas arcadas, algumas arras. E na própria evolução das espécies, nós fomos deixando para trás algumas partes de nós que não precisava mais. Nós estamos passando por uma experiência radical de perda de muitas coisas que nós achávamos que eram indispensáveis. A própria ideia da facilidade que o desenvolvimento industrial, a tecnologia, essa maravilhosa tecnologia deixa a gente, às vezes, de boca aberta. Nossa, não acredito nisso. Essa tecnologia fantástica que a gente é capaz de acelerar, ela nos facilitou tanto, tanta coisa, e ela nos incluiu numa espécie de bolha de satisfação, numa espécie de bolha de realização, que agora ela estourou e tem muita gente olhando pensando, meu Deus, o que vai acontecer? Paciência. Nós vamos evoluir. E eu acredito que os nossos encontros no Live Mundi, ele nos deu a oportunidade de encontrar com pessoas maravilhosas que vieram de diferentes culturas, de diferentes lugares do mundo, nos despertando para a beleza e para o sentimento de que se a gente tiver uma fé apoiada numa experiência, aquela esperança que é constituída da sabedoria, do saber, nós vamos entender que tanto a ciência quanto a tecnologia ela tem um papel muito importante na nossa experiência humanitária, nós, os humanos. Independente da gente pensar uma realidade latino-americana, continente americano, pensar o mundo, a biosfera do planeta, esse planeta que a gente aprendeu a amar, né? E que ensina a gente a amar também, ele vai nos ensinando que a gente está evoluindo. Eu sei que você tem uma dedicação a educar também, a trabalhar em educação, que demora, que pode demorar a vida inteira, é maravilhoso, porque alguém que se dedica a aprender a vida inteira está fazendo uma coisa muito boa. E quem tem disposição para ajudar a ensinar, está fazendo também uma coisa muito boa. E nós nos preocupamos muito com a tal da externalidade das coisas. Às vezes nós temos o ar para respirar, temos até um rio se curando, mostrando para a gente que se cura, temos uma paisagem para apreciar, mas a gente fica achando que está faltando alguma coisa. De alguma maneira, a gente cultivou muito a ideia de consumir o mundo. E quando um pedacinho do mundo falta, a gente começa a pegar birra, reclamar. E quando a gente olha a nossa história comum no mundo, na África, lá no Oriente Médio, na Índia, lá no Alasca, onde aquele urso que era branquinho agora está andando parecendo que levou um banho de ferrugem. Eu nunca imaginei que eu ia ver um urso que sempre foi tão lindo, andando naquele gelo enferrujado, caçando um barranco para se encostar. Aquele urso, ele também está evoluindo. Aquele urso está olhando o que esses humanos andam fazendo por aí. Então nós vamos aprender todos, aprender com os ursos, aprender com o degelo, e vamos aprender também com o aquecimento global, esse que já está nos fritando. Agora mesmo, essa semana, teve temperatura de 48, 46, imagina. Quando falavam Rio 40 graus, todo mundo falava, agora em Rio 46, 50. Aqui em Belo Horizonte, o pessoal não acreditou, deu 46. Aqui nessas lajes do Atu, aqui, se você andasse ali, você queimava o pé. Então nós estamos aprendendo
que se a gente não aprender mesmo a viver aqui nesse organismo maravilhoso que é a Terra, a gente não vai ter outro lugar para a gente aprender, é aqui mesmo. Então é bom te encontrar no Livemundi, é bom ver a Luciane animada, falando o nome de tanta gente que ajudou a encontro acontecesse, e a tal da tecnologia está aí, ó, fazendo isso, nos proporcionando essa virtualidade do encontro que não impede que a gente tenha afeto, alegria e contentamento de encontrar uns aos outros. Ampliou muito a audiência do Livemundi. Tem muita gente que nem sabia desses encontros há 3 anos atrás e que hoje estão sabendo dele, inclusive por causa de um defeito que foi feito no tempo. E a gente está tendo que superar esse defeito usando o mundo virtual. Vamos aprendendo, né? Vamos aprendendo. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu acho que boa parte dos participantes do Livemundi tem muita identificação com a ideia de que a gente está num período de certa turbulência, certa confusão, conflito de ideias, radicalidades e extremismos que caracterizam mudanças de fase, mudanças de era. A gente tem uma convicção. Aquilo que serviu até hoje para explicar a civilização, os valores e os princípios que nortearam escolhas que nós, enquanto pessoa física ou jurídica, vínhamos tomando, não nos servem mais. Estão caducos. Não prometem ou não têm mais moral para prometer algo que nos agrade, nos satisfaça e remeta à esperança. Entretanto, a gente não conseguiu ainda ter a clareza para conceber o que será o novo. O que será uma nova civilização, uma nova economia, uma nova forma de pensar e fazer política, uma nova forma de fazer educação dentro de casa e promover educação nas instituições de ensino. Tudo está sendo, eu diria, discutido com a clareza de que, repito, o que vinha acontecendo, em boa parte dos casos que eu citei, não nos convém mais. E aí, nesse ano de 2020 tão singular, tão, eu diria, tenso por várias razões, sofrido por outras razões, Ailton Krenak é o intelectual do ano. Você ganha o prêmio Juca Pato de intelectual do ano. Eu quero saber se a cosmovisão indígena que você representa como pensador, como filósofo, é uma válvula de escape. A gente está precisando valorizar outras formas de olhar e sentir. Você se percebe, nesse momento, Ailton, como alguém, e que você não buscou isso, mas eu penso que isso já aconteceu. Você pode não concordar, é minha opinião. Você exerce hoje um papel interessante de farol. Você está iluminando corações e mentes na direção de algo novo. É justamente esse novo que a gente tem muita dificuldade de hoje construir e substituir o arcaico, que é obsoleto, que ficou caduco, que cheira a bolor. Você se vê nessa função, você se percebe nessa função, porque a sua agenda passou a ser muito atribulada, você passou a ser muito concorrido para compartilhar o que você pensa de tudo. Esse encontro, ele nos antecedeu aqui o Noam Chomsky e o nosso querido Mujica. Esses dois grandes pensadores, um do sul e o outro do norte, para a gente não esquecer da ideia do Boaventura Souza Santos sobre as tais de epistemologias do norte e do sul, eles dois conversaram como vizinhos, como pessoas que se admiram mutuamente. Aqueles dois senhores, eles são faróis para mim e para você. E eles são naturalmente, porque é a biografia deles, é a vida deles. E eu estou vivendo uma situação
curiosa, que é de estar confinado aqui na beira do rio, onde eu queria estar por razões históricas, afetivas, sentimental, familiar e tudo. E estou. E daqui desse lugar, eu posso falar com pessoas em diferentes lugares do mundo. Para minha surpresa, o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele foi contratado para ser publicado na Holanda, depois de já ter sido publicado em inglês, francês e outras línguas mais publicizadas, ele vai sair em holandês. Eu fiquei pensando, o que os holandeses podem achar num pensamento que faz uma crítica sobre a ideia de humanidade, a ideia de ciência e a lógica do Ocidente? Eles estão sendo muito generosos de dar atenção para esse pensamento que vem de uma ancestralidade e que sempre esteve aqui e só não foi ouvido. Eu estou repetindo o que Raoni fala. Raoni, hoje de manhã, a gente estava na expectativa de que ele fosse um dos nomeados para o Nobel. E alguns amigos até me disseram, olha, a gente vai te ligar de manhã cedo para você comentar. Eu falei, pode me ligar. Mas também, se isso não acontecer, eu vou celebrar da mesma maneira, porque o nosso querido Raoni, ele é um Nobel. Ele é. Então, algumas pessoas, alguns seres têm essa qualidade intrínseca e não precisam, na verdade, de uma condecoração. Então, esse reconhecimento que me alcança agora, no sentido de estar publicando, de ter aceitação de um pensamento, eu sempre digo que eu sou um sujeito coletivo. Eu faço essas pequenas ações concatenada com outras ações que outras pessoas fazem, que outras formiguinhas fazem. E formiguinhas são assim, né, André? Formiguinhas são assim. E que bom que tem mais gente nos ouvindo você também. Eu sei que você, por um bom tempo, falou e chamou a atenção das pessoas para o fato da gente estar imbricado num desvio quase que de paradigma, que a gente estava num paradigma errado. Você falava, e em vários momentos eu pude até acompanhar você, mas com certeza nós dois temos mais audiência quando a gente emite uma visão sobre a realidade comum que a gente compartilha, seja das nossas cidades, cada vez mais confirmando a armadilha urbanística que elas constituem, a necessidade delas serem humanizadas, né? Da gente encher ela de horta, encher ela de agrofloresta, de parques, encher ela de paisagens de córregos que a gente pode ver, desenterrar os córregos, deixar a gente ver a cara deles. Eu fui na beira do Atu, ver o rosto dele ali correndo nas pedras, eu sei que ele ainda está meio doente, mas é tão bom ver ele ao ar livre. Eu queria ver os outros córregos todos que foram atacados pela nossa fúria desenvolvimentista, respirar, pegar chuva, até que eles sarem. Eles podem demorar para sarar, mas eles vão sarar. E nós todos vamos sarar num sentido de sermos melhor. Mesmo que a gente ainda passa por apertos piores do que esse que a gente está vivendo agora, que a gente tem que atravessar esse 2020 para o 2021 ainda arrastando algumas falhas, né? A nossa querida Lili Schwartz, ela escreveu um texto sobre o fim do século XX. Ela disse que a gente ainda não saiu do século XX. A gente pensou que foi para o século XXI, mas nós estamos no século XX. E dizem que até 14 do século passado, o século XIX ainda governava. Então parece que nós estamos ainda num eclipse. Tem um eclipse entre o século XIX e o século XXI, botando a gente na escuridão. E nós vamos ter que ter sabedoria, calma,
e coragem para a gente atravessar esse deserto, uma espécie de um deserto moral que nós estamos atravessando. E se tudo é muito estranho, e se esse estranhamento nos alcançar a todos amplamente, vai ser bom, porque a gente vai parar de ter tanta certeza. Eu tive a oportunidade na Bienal de 2018 de participar de uma instalação que tinha o nome de Incerteza Viva. E essa incerteza viva, que foi a temática da Bienal das Artes, ela estava convocando exatamente para a gente botar em questão essa certeza que nós temos na tecnologia, essa certeza de que a gente pode mandar um foguete para Marte e que se a gente acabar com a Terra, a gente coloniza Vênus, a gente coloniza o cosmos, outro lugar. Isso é certeza. A gente está com certeza demais. Eu acho que a gente ainda tem que perder um pouco mais a certeza. Tem gente confiante demais, nega a ciência, nega as evidências de tudo que a realidade nos esfrega na cara. Então, se nós estamos ainda tão assim, certo de tudo, talvez a gente ainda tenha que sofrer algumas perdas bem duras para a gente evoluir, né? E alguns pensadores dizem que nós vamos passar esses primeiros 10, 20 anos do século XXI levando uma pressão que pode, inclusive, reduzir drasticamente a população humana do planeta. Se isso acontecer, é para a gente ficar melhor, não é para a gente ficar pior, não. E essa experiência de ter vivido quase um ano confinado, todo mundo com medo de um contágio, sempre com medo de uma notícia de que morreu algum familiar, morreu algum amigo, morreu algum parente, ela deixou uma espécie assim de trauma se sobrepondo ao nosso cotidiano. E eu não quero esquecer de expressar minha solidariedade com milhares de pessoas que perderam os seus 145, 146 mil tios, primo, avô, sobrinho, neto, amigo, parente, colega de escola, colega de serviço, de trabalho. Eu tenho observado que nós somos agora uma humanidade em trauma. Você disse muito bem, nós somos uma humanidade em trauma. Então, qual o problema? Quando a gente vivia esse trauma no âmbito doméstico, quando a gente perdia um ente querido, que nem o bairro ficava sabendo, era só a gente que ficava sabendo, a gente não tinha que lidar com o trauma dessa perda, não chorava, sofria, e alguns ficavam meses ou anos com aquele sofrimento. Agora tem um trauma que é amplo, que ele pega todo mundo, o mundo inteiro. E a gente podia dizer, que bom, agora não sou só eu. Nós todos temos uma oportunidade de evoluir, né? E talvez a gente comece até a aceitar que o Darwin não é um cara escandaloso. Talvez até a gente considere que o Darwin era um cientista dos bons. E que a teoria da evolução não é uma heresia. Não é uma coisa para a gente proibir na escola. E que talvez a gente devesse considerar a possibilidade das crianças saber que nós somos resultado da evolução. Cada um de nós é resultado da evolução. E todos juntos somos uma fantástica evolução. E nós precisamos aceitar isso. Senão nós vamos ficar inventando uma fantasia tecnológica e uma ideia de que a gente pode se impor ao planeta como se fôssemos uma praga. Durante o auge do medo da pandemia, alguém me perguntou, Ailton, o povo indígena acha que essa pandemia é um castigo, é uma praga ou alguma coisa que vem nos condenar? Eu falei, não, a praga somos nós. Sim, sim. Agora, deixa eu pegar carona aqui na história que você está contando. O Livimundi representa
penso eu, uma ruptura com meios, modos, sistemas, tecnologias que não seriam o estado da arte das melhores ideias e projetos. Quer dizer, a gente está num mundo que experimenta uma crise ambiental sem precedentes e a gente precisa também ressignificar o sistema de trabalho, de empreendedorismo e recompensar as boas ideias de outra forma. Quando a gente fala de ruptura, eu vejo o seu trabalho, o seu último livro, A Vida Não É Útil. Os seus títulos de livro é você que dá aos seus editores. Responde rapidinho que eu não terminei a pergunta, só para saber. Você? Você é craque nisso, porque Ideias para Adiar o Fim do Mundo é um título assim do livro do século. Mas vamos lá. Seus livros, esse último em particular, também representa uma ruptura. É uma provocação dizendo assim, olha, não nos convém certas coisas que a gente entende como sendo o fio da meada, né? Aquilo que seria o trilho a ser seguido. O Papa Francisco, dias atrás, lançou a sua terceira encíclica, Fratelli Tutti, Todos Irmãos, é mais um documento que representa a ruptura, no sentido de determinar que o pós-pandemia, e nesse momento também, a gente precisa resgatar esse sentido de fraternidade, de humanidade, de solidariedade, de empatia, de compaixão. E falando de meio ambiente também, esse Papa Francisco honra o franciscanismo. Então eu queria entender de você o seguinte, esse é um momento, você está falando do tempo, e eu compreendo e endosso o que você está falando. Tudo tem o seu tempo, tem o tempo, Eclesiastes lá no Antigo Testamento, tempo de semear, tempo de colher, tempo de rir, tempo de chorar. A natureza ensina que tudo tem seu tempo. Agora, os ambientalistas dizem que nós precisamos acelerar o passo, a gente precisa do senso de urgência. E aí eu vou evocar o Raoni, antes de passar a bola para você. O Raoni e várias outras etnias indígenas, percebendo o risco, se uniram, perceberam algumas etnias até que não têm um histórico de afinidade, resolveram se unir contra a ameaça comum. Então, como é que você percebe, sem prejuízo do tempo, o tempo tem a sua dinâmica, o tempo tem a sua sabedoria, a hora de romper, a hora da ruptura, a hora de dizer, eu preciso fazer algo diferente nesse momento. Eu preciso sinalizar para mim e para os outros que eu não estou compactuando, não estou passando pano, não estou junto das coisas que eu não acredito. E eu preciso sinalizar com muita clareza que eu estou em outra direção, outra vibe. É o que eu estou chamando de ruptura. Como é que a gente equilibra esse jogo, Krenak? Tudo a seu tempo e senso de urgência, porque tem coisas que não dá para esperar. Afirmar que o amanhã não está à venda é uma declaração de ruptura. Não é uma reconciliação ou a conciliação com a lógica do Ocidente, que diz que tempo é dinheiro e que o mérito das pessoas seria a motivação do trabalho, a motivação de imprimir velocidade nas coisas. Exige um pouco mais, digamos assim, de complexidade e de entender que você pode respeitar o tempo no sentido transcendente, no tempo espiritual. Eu não tenho dificuldade nenhuma, André, de admitir que a maior parte das nossas escolhas, elas não são conscientes e não são do campo da materialidade. A maior parte das nossas escolhas, elas são induzidas por outras razões, digamos assim, não lógicas. E a gente sabe disso. E nós conhecemos comunidades humanas em diferentes lugares do mundo, passando por verdadeiros flagelos, né? Vivendo uma situação assim de total desestruturação e abismo. Nós temos sentimento de solidariedade
temos consciência da urgência, mas também a gente sabe que nós estamos vivendo localmente, regionalmente no Brasil, para não incluir a América Latina inteira, uma espécie assim de transição em que nós podemos ser simplesmente destruídos por uma lógica capitalista que está imprimindo no corpo da terra uma marca indelével, está envenenando a camada superficial do solo que chamam de agriculturável. Essa camada de solo fininha que se produz agricultura, ela está sendo drogada e ela vai virar um carpete podre que não vai produzir nem para os caras que adoram dizer que o agro é pop. Então, é uma burrice, é como dar um tiro na cabeça, né? Nós estamos agora, nesse momento da nossa história regional, nossa história brasileira, passando por uma espécie assim de catarse da longa duração do nosso faz de conta que somos um país. Nós não respeitamos a própria história da formação do Brasil, que é um ajuntamento de gente que veio de vários lugares do mundo para colonizar esse território. E eu não quero deixar ninguém com mal-estar num encontro tão bacana e numa sala tão linda igual essa que nós estamos aqui no Livre Mundi, para dizer o seguinte: nós vivemos aquilo que está agora muito em voga, historicamente, que é o racismo estrutural. Mais da metade da população desse país foi mão de obra escrava. A outra metade, que não chega a ser muito diferente do ponto de vista social e do ponto de vista, digamos assim, da sua própria constituição como comunidade humana, no Brasil até quem pensa que é rico, André, é pobre. Então, assim, o Eike Batista é um miserável. Eu tenho dó dele. E botam ele na lista dos caras que têm milhões. Eu não conheço ninguém no Brasil que me faz admirar a sua fortuna. Ninguém. Então, assim, para mim, somos todos pobres. Nós somos um país pobre nesse sentido. Mas nós vivemos numa plataforma natural. O Eduardo Viveiros de Castro, ele questionou essa ideia de que a infraestrutura de um país é feita com estradas, portos, aeroportos e cidades. Ele diz que a infraestrutura é a natureza. A primeira infraestrutura de qualquer lugar do mundo é a natureza. Eu achei muito interessante, porque isso é muita ideia de engenheiro, né, coisa de infraestrutura. Eu achei interessante um antropólogo entender que o território de um país, de uma nação, é a sua infraestrutura. Eu achei isso muito bacana. Ora, se a nossa infraestrutura natural se a nossa infraestrutura natural ela foi a herança que os povos originários, né, que os povos nativos daqui entraram nessa composição de formar uma nação, de constituir um país, esses povos originários, eles deveriam ser respeitados na sua integridade e não podia de maneira nenhuma ter o Estado brasileiro aviltando, ameaçando e promovendo um etnocídio, né, que é quando a cultura e os valores de uma determinada população é ofendida e é negada. Então, assim, tem uma história profunda que eu me sinto parte dessa história profunda que me habilita a pensar que nós estamos passando por uma crise que não pode ser ocultada e que ela tem a ver com a formação desigual, injusta e criminosa das estruturas da nossa sociedade. Aquela que constitui o mundo dos trabalhos, né, o mundo do trabalhador, aqueles trabalhadores que precisam se associar, ter seus sindicatos, ter suas associações para se proteger contra os patrões, e os patrões que atuam nesse sistema cruel, reproduzindo o colonialismo entre nós como se fosse uma praga.
Então, nós precisamos ser capazes de nos ver com as nossas marcas racistas, colonialistas e que discrimina internamente, discrimina na cidade, no campo. Então, nós vamos ter que admitir que nós somos isso mesmo. Nós somos essa diversidade de ideias, de mentalidades, e a gente não é uma unidade, nós somos todos diferentes. Vamos ter que passar por essa espécie de esfrega, até a gente ser capaz de ser uma comunidade que se reconhece na desigualdade. Os Estados Unidos têm uma história social muito mais intensa do que nós aqui na América Latina, e eles estão com uma chapa quente na mão agora, que é o que aquela minoria branca, supremacista, vai fazer diante de uma maioria de latino-americanos, de imigrantes e de uma população negra muito articulada e capaz de botar em questão a supremacia dos brancos, a ponto de botar os Estados Unidos diante de uma crise que pode redundar numa nova guerra separatista lá dentro. Tem um antropólogo, nosso amigo que mora na Flórida, ele falou que ele nunca imaginou que os Estados Unidos ia repetir uma guerra civil, mas que ele está achando que, se continuar nessa batida, ainda pode ter. Que já tem grupos armados em várias regiões do país, no norte da América, ameaçando governadores, ameaçando autoridades públicas. Quer dizer, aquela ordem romana que o Império conseguiu exibir, e o inimigo estava lá fora, o inimigo era árabe, o inimigo era um estranho. Agora não, eles estão caçando inimigo dentro do quarteirão onde eles moram. Pode ser um latino-americano, pode ser um negro e, eventualmente, pode ser um branco. Porque o último grupo de milicianos que tentou fazer um assalto à mão armada nos Estados Unidos eram de brancos. Eles não eram estrangeiros, eles eram americanos brancos, armados e terroristas domésticos. Então, os Estados Unidos, que gostavam de apontar o dedo para os outros, agora vão ter que apontar para si mesmo. E nós aqui, os nossos tupiniquins, vão ter que ter capacidade também de apontar o dedo para si mesmo. Se a gente tem entre nós milicianos e gente que não respeita a Constituição e que acha que pode dominar a vida pública no país, banalizando a violência, nós vamos ter que demonstrar que isso existe, não vamos poder esconder. A gente não pode ficar tocando aquela linda música do Ari Barroso. Qual música? Aquela linda música que a Disneylândia gosta de mostrar como se fosse a música de identidade do Brasil. Sim. Que a Carmen Miranda cantava lá na Broadway. Sim, digo. Então, então, a gente tem que parar de tocar essa musiquinha que despista o nosso racismo estrutural e ser capaz de resolver isso no doméstico mesmo. Agora, o que você falou... Na minha juventude, André, sempre pairava o risco de uns mariners e de uns porta-aviões encostar ali na praia e vir invadir a nossa soberania. Depois que banalizou isso e abraçam a bandeira dos Estados Unidos e se enrolam na bandeira de Israel, eu acabei o meu temor com porta-aviões na praia e acho que a gente vai ter que resolver o negócio dentro de casa mesmo, sem porta-aviões. Não tenha dúvida. O que você falou dos Estados Unidos, eu acho, uma visão muito, eu diria, sintética, que se dá aí uma combinação perversa da banalização do uso de armas, facilidade de acesso a armas e de uma liderança que é hostil e que fomenta essa intolerância, essa beligerância, esse preconceito perante um segmento numeroso de norte-americanos. Agora, deixa eu voltar para o Brasil e tentar dar uma pegada aqui para cima, expressando uma realidade que me parece sensorial.
Existem novas gerações que estão mais preocupadas em andar de bicicleta do que de carro, em promover outra rotina alimentar, erradicando totalmente ou parcialmente proteína animal, vegetarianos e veganos. Pessoas que trazem uma maior indignação com o establishment ou com as regras estabelecidas, o que é uma característica saudável da juventude. Mas a gente tem no ambiente urbano, meu amigo Krenak, eu vou exaltar aqui a memória do Lutzenberger, que falava das cidades como ecossistemas artificiais onde predomina um analfabetismo ambiental. A pessoa abre a torneira, não sabe de onde vem a água. Dá descarga, não sabe para onde vai o esgoto. Descarta o lixo, não sabe para onde vão levar. 85% da população brasileira vive em cidades. E essa ignorância, essa distração, essa alienação, essa dispersão, me parece, podem nos custar muito caro enquanto nação, porque você não pode amar aquilo que você não conhece. A minha pergunta para você, Krenak, é a seguinte: você consegue escutar o grito da terra? Porque quem está na cidade tem tanto ruído, tanta confusão, que parece não perceber essa crise ambiental sem precedentes na história. Me parece que a gente precisa se qualificar para ouvir o som da terra, o grito da terra e o que ela tem para nos dizer. Você, que pertence a uma cultura que dá nome para a montanha, dá nome para o rio, dá nome para a pedra, que estabelece uma relação de familiaridade com os elementos da natureza, que dialoga, conversa com os elementos da natureza. Como é que você poderia nos ensinar aqui, em alguns breves minutos, para quem nos acompanha, essa numerosa plateia virtual, como é que a gente se qualifica, se habilita para escutar a nossa tão querida, amada casa planetária? Ela grita, ela fala com você? Ela fala, ela tem humor, tem cheiro. E ontem eu estava me lembrando, numa dessas entrevistas, que o filme Martírio, um documentário feito pelo nosso querido Vincent Carelli, tem uma cena em que o Vincent está no Mato Grosso, lá perto de Dourados. Ele foi a um daqueles assentamentos Kaiowá-Guarani, que nos últimos 8 anos tem sido notícia constante a violência que incide sobre aquelas pequenas comunidades Kaiowá-Guarani. Elas são estranguladas pela soja, pelas usinas, né, pela cana-de-açúcar, por essa fúria progressista do sistema do agronegócio, né? Aquilo que eles chamam vulgarmente de agrobusiness, essa coisa. E aí o Vincent está lá no meio da soja, numa pequena ilhinha assim, onde os Guarani tinham botado o corpo de alguns parentes deles que tinham sido mortos, e eles estavam ali fazendo uma espécie de reverência aos que morreram e conversando sobre a tragédia do conflito que eles estavam vivendo com os fazendeiros, seus vizinhos ali de Dourados. O Vincent olhou, botou a câmera, e um dos parentes que estavam falando se abaixou assim, mexeu na terra e tirou um punhado de terra e pôs na boca como se fosse um punhado de amendoim ou de pipoca. E continuou na reunião, com a terra que ele botou na boca. E aquela imagem por si, ela tinha um poder tão fantástico para quem não entende o que é a terra e a relação que aquele povo tem com a terra. Essa ideia de nojo da terra que a vida urbana imprime, que as pessoas acham que não pode pegar no chão, não pode botar a mão no chão. As crianças são, inclusive, alertadas: não põe a mão no chão, não põe a mão no chão. O neném senta no chão, não deixa ele sentar no chão. Então, esse afastamento, né? Isso que eu chamei de esse divórcio dos humanos, do corpo, da terra.
essa separação absurda, ela cria mesmo uma mentalidade, como disse o nosso querido José Lutzenberg, de comunidades artificiais vivendo uma experiência coletiva de isolamento de tudo que poderia ensinar algo para eles sobre o vento, a água, de onde vem a sua comida, o que é que você está comendo, o cheiro do que você come. Então as pessoas vão ficando pasteurizadas. É como se o processo de pasteurização do que era coisa voltasse agora para ser um processo de pasteurização dos sentidos. Eu ouço sim a voz, o rugido, o troar, sinto o cheiro, a batida, e eu sinto também uma interferência grotesca que a infraestrutura material faz em cima do corpo da Terra. Passa uma estrada de ferro aqui na margem direita do rio, a aldeia na margem esquerda, eu consigo sentir daqui de casa, quando a composição quilométrica passa levando minério para o porto, eu sinto uma espécie assim de um mal-estar. Ah, um mal-estar. Eu sinto um mal-estar com aqueles trilhos rangendo e levando uma montanha embora. E eu fico pensando que relação que isso poderia ter com aquela frase que todos nós já ouvimos um dia, que se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Será que alguém fez uma inversão dos sentidos dessa frase e fizeram com que as nossas montanhas saíssem daqui caminhando sobre trilhos, pulasse no lombo de um navio e fosse parar em algum canto do mundo que não é a casa da montanha? Eu escuto o ruído e o choro dessas montanhas porque os homens não têm limite. Eu sei que nós estamos convidados a esse encontro também para a gente evocar uma visão de mundo que não seja só essa disputa irracível do capital contra a vida. A vida em todo sentido. No sentido em que os nossos parentes são capazes de apanhar um punhado de terra. Uma vez, visitando o meu amigo Davi Copenau Yanomami, lá na aldeia dele, ele falou comigo assim, amigo, quando eu sinto muita ameaça, eu me sinto muito pressionado por tudo, eu entro na mata, eu vou para dentro da floresta, chego numa clareira, escolho um lugar bem gostoso e deito no chão. Eu deito no chão e a terra me limpa. Uau. A terra me limpa. Então, essa ideia da terra me limpa é tão maravilhoso, e principalmente dito por uma pessoa que a vida dele é um espelho, é uma dignidade, né, o Davi Copenau Yanomami, e está lá na aldeia dele agora. Ele está como nós, confinados também, e ele decidiu ficar na aldeia dele, apesar de toda a pressão e apesar da ameaça, porque a floresta também hoje é um lugar de disputa, né? Os garimpeiros estão dentro do território Yanomami, assim como estão também na terra dos Munduruku, no rio Tapajós. Nós estamos vivendo uma espécie agora de corrida para o ouro, né? Corrida do ouro, igual aquela história, aquele filme do Chaplin, que mostra aquele bando de miseráveis fuçando a terra e caçando ouro. Então essa fúria de fuçar a terra e caçar ouro, ela é realmente uma imagem bem degradante dos humanos. É quando os humanos conseguem ser o pior de si mesmo, né? Fuçando ouro. Mas nós vamos ter que atravessar isso, amigo. A gente não pode fechar os olhos, né? Porque a gente acha feio, né? Eu me lembro que houve um tempo aqui que as pessoas que achavam coisa ruim no Brasil iam embora para Miami. Agora não pode. Agora não deixa. Agora não querem receber brasileiro lá. Então,
Então agora nós vamos ter que ver quem nós somos, né? Não adianta querer fugir para Miami. Parece que Miami está ficando pior do que aqui também, pelo jeito. Então, assim, a Terra, esse maravilhoso ser, esse organismo maravilhoso da Terra, é uma mãe. E agora eu acho que ela, além de ter mandado os filhos calar a boca, eu acho que em alguns momentos ela está pegando a orelha assim, ó, e torcendo com boa vontade. Então eu não tenho problema com isso, com essa disciplina que a gente poderia chamar que é uma disciplina da Mãe Terra. Se a Mãe Terra quiser apertar o controle sobre nós, é muito bem-vindo. Então, deixa eu pegar carona nisso que você falou. E eu queria aproveitar esse momento para evocar a espiritualidade das pessoas. Por favor, não entendam isso como manifestação religiosa, mas como exercício de transcendência, um exercício místico, de entendimento da realidade além daquilo que os sentidos humanos percebem e alcançam. E eu queria saber, Krenak, como é que você, no dia a dia, busca força, energia, coragem, fé, nesse, digamos, território do transcendente. Porque, em alguma medida, você já nos deu pistas aqui. Quando você fala de Pachamama, quando você fala de Mãe Terra, quando você fala da capacidade de sentir quando uma locomotiva transporta minério de ferro e você tem uma sensação, uma percepção de dor, de tristeza, é uma montanha que está indo embora. Qual é o papel do nosso misticismo e da nossa espiritualidade na resistência à onda de destruição, na ruptura com o que é antigo e não nos convém, e na coragem de buscar o novo, apontando novos caminhos, tentando inspirar pessoas a buscar outra coisa? Qual é o papel do místico e do espiritual para você, especialmente nesse momento? Eu tenho uma escola, digamos assim, que é a ancestralidade. E nessa escola não existe separação na vida daquilo que é ordinário e daquilo que é transcendente. A própria ideia da vida, a ideia de nascer, ela já é uma experiência transcendental. E aquele comentário que eu já fiz uma vez sobre a ideia da educação, em que alguém chega e pergunta para uma família o que essa criança vai ser quando crescer. E eu disse, isso é uma ofensa para aquele ser que já veio pronto. Então, eu venho de uma herança cultural que ensina que nós, os seres humanos, viemos prontos. A gente não precisa fazer nada para se tornar espiritual. A gente não precisa fazer nenhuma coreografia especial para isso. Nós somos seres transcendentes. E mesmo quando nós consideramos a ciência e consideramos a experiência da evolução, nós não estamos dissociando isso do desenvolvimento também de outros termos da existência, da vida. A ideia da religião, a ideia do espiritualismo, da espiritualidade, ela integra um campo de cultura, uma cosmovisão sobre os humanos dissociados do cosmos. Quando nós pensamos cosmovisões, nós somos associados a uma cosmologia, a uma cosmovisão. Nós não somos separados. Nós estamos aqui, junto com esse organismo maravilhoso que é a Terra, como expressões disso que você chamou de espírito. A Terra, ela se manifesta através de nós. Nós somos seres espirituais expressando a vontade, a beleza da Terra,
a potência desse organismo maravilhoso que é a Terra. Então, não tem problema, né? Eu não quero estender um comentário sobre outras, digamos assim, Tradições. teologias, né? Tradições, teologias, mas é interessante entender que para algumas culturas, e não é só aqui entre os povos nativos, na Índia, na China, no Japão, na África, em muitos outros lugares do mundo, cosmovisões nos associam à criação do mundo, a uma transcendência, e só a cultura do Ocidente é que cria essa marca pesada de que existe uma vida comum, uma vida material e uma vida espiritual. É o Ocidente que adora esse tipo de divisão, né, de dualidade. Eu não tenho que separar o meu andar no quintal quando eu vou cuidar das plantas ou quando eu vou mesmo com qualquer um outro pequeno serzinho desses que são pensados como insetos ou bichos, eu não tenho nenhuma divisão com eles, não. E vou lidar com aquilo que não é humano com a mesma, com o mesmo afeto, com a mesma continuidade de afeição com que eu me relaciono com um que nós achamos que é humano. Os humanos, esses humanos demais, eles chegaram a um absurdo do antropocentrismo de achar que todos os outros seres estão aqui para a gente socar eles, né? Os animais, as plantas, a floresta, separam a vida de uma maneira totalmente estúpida. A vida está em tudo. E o André com certeza sabe daquela carta do grande chefe, né? O chefe Seattle. Sim, sim. Um Raoni que viveu no século XVIII, lá nos Estados Unidos, e que em 1856, 55, deixou uma fala que inspira até hoje a pensar seriamente o quanto a Terra nos governa e como nós devemos pisar suavemente na Terra. Essa beleza dessa poesia, pisar suavemente sobre a Terra, ouvir a Terra, ouvir o vento, é de uma beleza tão maravilhosa. Os outros poetas que antecederam a fala desse chefe Seattle, sejam eles gregos ou romanos, o máximo que eles podem ter feito é uma expressão tão bela quanto essa, mas mais bela do que essa, não. A de dizer para o representante do governo de Washington: você pensa que você pode comprar a Terra? Lindo isso. Mas a Terra é maior do que você. Você veio da Terra e você vai voltar para a Terra. Então é de uma sabedoria tão maravilhosa, é que não é uma sabedoria que veio de leitura. Aquele homem nunca leu nada. Ele nem tinha contato com essa cultura do Ocidente, de letras e tudo. Eu fui buscar entender o contexto em que ele fez aquela fala. Ele era do povo Squamish. E ele fez uma fala na língua dele, ele não falou em inglês. Ele falou na língua nativa. E um sujeito, né, um homem americano branco, que ouviu a fala dele, que era ligado com um centro de educação, uma escola missionária, anotou para o jornal dele, o jornal da escola dele. E só publicou o texto cerca de 5 anos depois desse evento. E esse texto ficou esquecido. Ele só veio a público já na virada do século XIX, virando já para o século XX, e ganhou publicidade mesmo nos anos 50, 60 como um manifesto ecológico. Então, o pensamento nativo, a ideia do espírito, não é separada da terra
e não é separada do homem. O homem, a terra e o espírito é tudo uma mesma manifestação da criação. E a vida que está numa pedra, que está num cavalo, que está no búfalo, que está numa anta, numa onça, ela está em mim também. É isso que me permitiu um dia botar a mão numa mesa que eu estava falando e disse: essa mesa também é natureza. Porque estavam me perguntando o que eu queria dizer, que a ideia de separar cultura e natureza era uma invenção do Ocidente. Aí eu disse: para mim essa mesa é natureza. Eu não preciso ver uma árvore frondosa para achar que ela é a expressão da natureza. O chão onde eu ando e piso é natureza. Então, mesmo uma pessoa que está isolada agora num apartamento, num prédio, em algum lugar, você está circundado de natureza. Na verdade, você está imerso na natureza. Se você quiser escapar da natureza, você vai ter que comprar uma passagem numa dessas naves que eles estão mandando ir sondar o cosmos, para você sair da natureza. E mesmo assim você ainda vai ser incapaz de escapar, porque você é natureza. Sim. Se você se perder no espaço, meu chapa, você é natureza no espaço. Você não foge da natureza, assim como você não foge da sua origem transcendente. Você é espírito e você é natureza. Se você gostou disso, parabéns. Se você não gostou disso, então dorme com essa. Ô Krenak, dentro desse, eu diria, exercício de compreensão da vida, da natureza e de interação com essas energias poderosas, de onde provém a vida, diversas comunidades indígenas, e os Krenak não estão fora do que eu vou dizer, usam o precioso recurso da música, do canto. São rituais, são momentos em que a energia musical promove esse, eu diria, estreitamento dessas energias. Eu não combinei nada com você nesse sentido, mas fica à vontade se você quiser, por acaso, em algum momento aqui da nossa conversa, compartilhar com a gente essa energia na forma de um canto, de uma música, que eu sei que para vocês é algo muito sério, mas é algo que eu acho que o público que nos acompanha está muito preparado para entender a dimensão musical do uso dessa energia para um fim muito nobre, bonito, de aproximação e estreitamento. É como se fosse uma prece em forma de música. Você canta todo dia? Você canta de vez em quando? Você canta quando pedem? Você percebe que existe aí uma função enquanto pensador e filósofo que canta, de nos ensinar, nós empobrecidos, asfixiados nessa bruma cinzenta das cidades, e a gente fica lá, uma dificuldade às vezes de interligar, de se inspirar, de buscar assim outra vibe. Nessa banda larga da vida a gente quer uma outra frequência, às vezes é complicado. A música ajuda, né, Krenak? André, querido, você tem uma disposição para trabalhar. Você de madrugada já está dando notícia, buscando informação, compartilhando informação com seus colegas. Às vezes, 10 horas da noite, você está ainda fazendo os comentários sobre o que está acontecendo no mundo. Eu fico olhando a sua disposição e energia para o trabalho e eu fico pensando, se esse meu amigo tem essa disposição e energia para o trabalho, em circunstâncias muitas vezes desagradáveis, né? Atravessando o trânsito, atravessando situações de constrangimento, se relacionando com gente com temperamento sórdido,
como diz Jorge Ben, né? Pessoas de temperamento sórdido. Então, assim, você tem que conviver com pessoas de temperamento sórdido, você tem que andar para lá e para cá, entendeu? Você tem que conversar com o cara do condomínio, você tem que passar por todos esses, por todas essas aflições e chega às 22, 23 horas da noite em redação e dando notícia, me inspira muito. Então, uma vez, há muito tempo atrás, eu li um autor que provavelmente fosse de lá do budismo tibetano, em que ele veio para o Ocidente e ele publicou um pequeno livrinho do tamanho desse Déspota ao Fim do Mundo, que era Meditação na Ação. Esse mestre que escreveu Meditação na Ação, ele ensinou para a gente que a gente pode estar no trânsito, na redação, na roça, ou numa casinha de sapé. Você pode estar em qualquer lugar desse, ao mesmo tempo que sendo flagelado, sendo refrigerado. Que legal. Você pode ser refrigerado por dentro. Mesmo que você esteja lanhado, andando no meio dos espinhos. Mas você, por dentro, você está em meditação. Cantar não é diferente disso, não. Você pode cantar lavando vasilha. Você pode cantar limpando a casa. Você pode cantar sem abrir a boca. Você pode cantar sem fazer barulho. Cantar não é vocalizar. Cantar é um estado interior de um sentimento de gratidão e de uma aceitação da circunstância que você está vivendo, como os pássaros. Você acha que passarinho canta por quê? Porque ele está feliz? Porque naquele dia ele está curtindo assim? Não, o passarinho canta para agradecer a vida. Você acha que passarinho canta? Não, peraí que eu vou cantar ali. Então, assim, cantar deveria ser a nossa, digamos assim, melhor coisa a fazer todo dia. E fora aqueles caras que dormem e daí a pouco você escuta eles fazendo um barulhinho, você fala, o que foi? Não, eu estava ganhando uma cantiga. Como ganhando uma cantiga? A maior parte dos cantos que você ouve dos índios, elas não são composição. Ninguém compôs esses cantos. Eles ganharam esses cantos em sonhos. Olha. Aí você pergunta, você ganhou um canto em sonho? Ganhei. E uma das coisas que uma pessoa, seja ela Guarani, Krenak, qualquer outro povo, Yanomami, Chavante, uma das coisas que uma pessoa mais anseia é ganhar sonhos. Ganhar cantigas em sonho. Sonhar que está cantando. Porque quando você sonha que está cantando, você tenta fazer uma lembrança do canto e depois você mostra ele para os outros. Aí as outras pessoas ouvem aquele canto. Aí, de tanto ouvir, aprendem a cantar. E aí ele vira um canto que não tem dono. Ele vira um canto Krenak, um canto Guarani, ele não tem dono. E talvez alguém fique pensando, deve ter algum compositor lá naquela tribo. Não. Da mesma maneira que não tem cantor. Eu posso te dizer que no meio do povo indígena não tem nem cantor, nem compositor. E eles sonham, ganham músicas e cantam. Então, assim, eu demorei muito a ganhar o meu próprio canto, né? Eu canto muito canto dos outros, né? E é igual esses passarinhos que cantam cantiga dos outros, né? Eles aprendem a cantar a cantiga dos outros e cantam. E eu ganhei, quando eu já estava bem já avançado em idade, eu fiquei numa euforia de criança, infantil, quando eu consegui repetir as frases do canto que eu ganhei no sonho, porque eu pude finalmente falar, esse é meu, eu ganhei ele. Então é maravilhoso, e ele me veio com uma espontaneidade tão maravilhosa que a única coisa que eu tinha que fazer era repetir o que a Terra estava falando comigo. Repetir.
repetir o que o vento está falando, e repetir quase que uma declaração óbvia de dizer assim, ó, a palavra é boa, a boa palavra, a palavra é boa a palavra cria mundo, a palavra cria, a palavra é criadora. Porante, Nossa! Porã. Eita, rapaz, eu não sei nem se a gente já poderia aproveitar a vibração da tua música. Que presente que você ganhou! Linda! E você canta muito bem. Porã. Lindo! Maravilha! Que vibração forte, rapaz! Esse é um canto, e o canto pegou entre os Krenak, suponho. Virou sucesso. É uma música pronta, começo, meio e fim, veio numa noite. Você ganhou de presente, parabéns. Um sonho. Olha, que lindo. Pra gente fechar bonito. A luz no fim do túnel, Krenak, você acredita no mundo melhor e mais justo? Eu não acredito em túnel. Quando a gente canta, tudo é luz. Quem canta o Salles espanta, é isso? Espanta. E não tem dúvida. Para nós que estamos vivendo essa disputa absurda de ver o nosso território, nossos territórios, nossas florestas, nossas praias plasmadas de resto de petróleo e a Mata Atlântica sendo aviltada por esse sujeito banal, a gente fica, às vezes, mobilizado por uma certa ira. Mas a gente, como você mencionou, o nosso querido Francisco, a gente precisava transformar isso numa ira criativa. Como transformar a indignação em alguma coisa que não nos adoece, mas que nos potencializa para criar um mundo melhor. E
tem aquela expressão que acabou sendo muito popularizada, que diz, eles passarão, nós, passarinho. Então, os pássaros que cantam aqui ao meu redor, eles estão sempre me dizendo que eles passarão. E a gente já teve nós já tivemos pessoas muito ruins, péssimas, governando o nosso estado, o nosso país. Eles nos envergonharam, mas eles passaram. Isso não é o fim do mundo. Eu estou preocupado com uma questão que diz respeito à violência que está sendo feita contra a nossa mãe terra. E isso ofende qualquer um filho decente. Tem os filhos que são da mãe. Aqueles que são da mãe, eles estão ofendidos. Tem os outros que não são da mãe. Nós vamos ter que suportar a passagem deles. Muito bem, Krenak. Eu vou pedir licença à organização do Livre Mundi e ao meu amigo Krenak para dedicar o encontro de hoje, esse encerramento, a dois amigos queridos que partiram e que deixaram um legado luminoso de defesa da Mãe Terra. Nosso querido Alfredo Sirquis, nosso querido Washington Novaes. Aonde estiverem, sintam-se abraçados, acolhidos, e a sua memória, Sirquis, a sua memória, Washington, a gente reverencia com muito respeito, com muita saudade. É isso. Querido amigo, que prazer enorme, enorme tê-lo novamente por perto e o prazer, o privilégio de ouvi-lo. Eu sempre aprendo muito ouvindo você. De verdade, você sabe disso. Continue nos inspirando sempre, porque isso é muito poderoso, isso é muito bom. E a gente está precisando de coisa boa nessa vida. Ereré. Neré, neré. Fica com Deus. Ereré. Tudo de bom. Hey, 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 hey. 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 Oh, atu minha ré. Oh, atu minha ré. Oh, atu boquinha uir. Oh, burum amangu tré. O atu boquinha uir, o burum amangu tré. Hey, 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 hey. Opa! Viva! Querido André, obrigado. Que a Mãe Natureza te proteja e te ampare. Pessoal, estamos chegando então ao fim de mais uma edição do Festival de Vida Sustentável. Obrigado a todos, obrigado pelo convite, obrigado Krenak, obrigado Luciane, obrigado a todos. Tenham uma ótima noite e até a próxima, se Deus quiser. Vida que segue e nós nela. Tudo de bom.